Máquina da História conectada. Iniciando a transmissão. Diário de salto sobre o dia 31 de março do ano 30. Missão Cavalo de Troia transmitindo para o canal Máquina da História em 2020. Povo do futuro. Sem mais delongas, tenho que iniciar os relatos desde a primeira vez que fui ao encontro do Mestre, onde se reunia com seus seguidores na casa de Lázaro, já ressuscitado. Ao chegar no local, na hora estipulada, entrei na casa e já de imediato os presentes me identificaram como um estrangeiro, é claro, pela dureza do meu sotaque. Lázaro, muito gentil, porém preocupado, pois estávamos vivendo em dias perigosos para o Rabi, foi à outra sala e voltou com sua irmã Marta, que veio em minha direção na intenção de lavar os meus pés. Nesse momento levantei de pronto, pois estava meio... não estava acostumado com essas coisas, essa tal tradição. Mas no momento que minha atitude soou estranha aos olhos dos demais, fui até Lázaro e, pondo a mão em seus ombros, o agradeci por tamanha gentileza. A senhora, como é a tradução do nome de Marta, se ajoelhou diante de mim e, pegando os meus pés, o lavou e secou. Logo em seguida, para meu espanto, pediu que arregaçasse as mangas de minha túnica e, ao cumprir o pedido, lavou também as minhas mãos e, puxando-o de entre seus seios, pegou uma pequena bolsa contendo um líquido que aplicou em minhas mãos. Não contive a curiosidade e perguntei o que era, ao que ela me respondeu que era mirra. E que aroma, povo do futuro, que aroma! Enquanto esperávamos pelo mestre, ainda com a mente fervilhando de perguntas e ansiedade por fazê-las, me dirigi ao anfitrião e lhe perguntei sobre sua morte. Ao que seu amigo principiou uma resposta por testemunhar toda a situação e me confirmou que, depois de muita febre, mesmo com os esforços de suas irmãs, Lázaro veio a óbito. E me espantei porque, até então, todos os relatos históricos tidos como sagrados em nosso tempo informavam que ele havia sido sepultado fora da aldeia, na encosta oriental aqui do Monte das Oliveiras. Percebi nesse primeiro momento que quase tudo que sabíamos em nosso tempo havia sido adulterado e já estava ficando aflito em saber o que poderia esperar. Será que Jesus era realmente tudo o que foi revelado? Ou será que tudo também não é uma história montada para poder enganar aquela e as futuras gerações? Antes de continuar esse relato, peço por favor que se inscrevam no canal Máquina da História e deixe aqui na caixa de informações, que vocês gentilmente chamam de comentários, quais perguntas vocês gostariam de fazer a Jesus, pois daqui a 3 dias estarei reunido com ele novamente. E o nosso tempo aqui é muito curto, ok? Continuando, ficamos ali em conversas, remontando os detalhes que envolviam os fatos antes e depois da ressurreição de Lázaro, e para o meu alívio, salvo alguns pequenos detalhes, como por exemplo a localização do túmulo e a quantidade de pessoas que havia na hora do suposto milagre, toda a história conferia com os relatos históricos. E eu disse suposto, pois o próprio Jesus me revelou o que aconteceu na verdade. Mas isso eu contarei depois, no decorrer da história. E naquele momento, eu ainda estava apreensivo com relação a Jesus. Não sei se por medo de presenciar aquele que sabidamente era o Filho de Deus, ou por não ser o que acreditávamos. Enfim, a noite chegou e a caravana de Jesus não havia chegado. Lázaro gentilmente insistiu que eu pernoitasse em sua casa, e sem ao menos escutar minhas relutantes negativas, sua irmã Marta já providenciava as acomodações para que eu pudesse descansar. Ao amanhecer, acompanhei Lázaro e seus amigos no trabalho de semeadura, onde Lázaro se recusou insistentemente em aceitar a minha ajuda. E lá pelas 8 da manhã, um cavaleiro se aproximou rapidamente do nosso grupo, desmontou e foi até Lázaro, que já corria ao encontro dele. E depois de trocarem algumas palavras e abraços, Lázaro se aproximou sorridente, me dizendo que a caravana do mestre já estava próxima e que eu finalmente iria conhecer o Rabi. Sendo bem sincero, gente, não sei a quanto foi o meu batimento cardíaco. Sentia que meu coração estava perto de pular para fora pela boca, mas consegui me conter e fomos para a casa de Lázaro. Cheguei a questionar Lázaro se não seria melhor irmos de encontro a ele, mas o ressuscitado me disse que, estando em Betânia, era certo do mestre ir à sua casa.
Em pouco mais do que 9 horas da manhã, um alvoroço era ouvido a uns 100 metros de onde estávamos. E era ele. Não tinha como confundi-lo, de longe já se percebia a diferença. Então toquei em meu comunicador, que ficava atrás da orelha, e informei a Eliseu que estava prestes a ver Jesus bem próximo de mim. Iniciei uma descrição detalhada de formas corporais. Um homem grande, cerca de 1,35 m de altura, realmente se destacava entre os judeus, que em geral tinha ali uma estatura entre 1,60 e 1,75. Braços musculosos, que já era de se esperar, afinal, era um carpinteiro em Nazaré por muitos anos, onde tinha como ofício fazer o quê? Cruzes para Roma. Que ironia, né? Cabelos longos, cor de mel, um sorriso encantador, sempre aberto no rosto. Rosto esse que, diga-se de passagem, se destacava com um nariz bem avantajado. Jesus era bem narigudo. Uma barba rala e um bigode cor de mel, assim como o cabelo. Jesus entrou na casa, abraçado com Lázaro, e foram para... Máquina da história sem energia. Próxima carga em 24 horas. Final da transmissão em 20 segundos. E foram para os fundos, onde se sentaram e iniciaram uma amistosa conversa com muitas gargalhadas. Eu fiquei de trás ali de uma pilastra, olhando para ele entre os discípulos e inúmeros seguidores. Quando, de repente, assim, súbito, ele levantou a cabeça e procurou o meu olhar entre todos da multidão. E ao me encontrar, ele se levantou e veio ao meu encontro.